estou justificado, né? Então, hoje eu pude vir e queria, então, desejar a ele ótima palestra, ótima formação e agradecer do fundo do coração, em nome da comunidade, esse serviço que ele vem fazendo para nós. Então, muito obrigado. E queria também dizer que em 2007, a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano, chamada Conferência de Aparecida, quando no documento foi promulgado pelo Papa Bento XVI, ele escreveu assim: para sermos discípulos e missionários, nós precisamos rever toda a estrutura da igreja. Segundo, que é necessário uma formação para os fiéis e também um destaque para a celebração do domingo. Quando o Papa falou em formação dos fiéis, não é apenas para leigos e leigas, mas isso inclui também a formação dos clérigos. Então, o Papa chamava a atenção para a formação, uma nova formação para todos nós que compomos a Igreja Católica. E mais lá na frente, o documento diz assim, que é importantíssimo a formação bíblica. Sem a formação bíblica, nós não vamos dar nenhum passo. Sem a formação bíblica, é impossível um encontro com Jesus. É impossível que nós nos tornemos discípulos missionários. Então, eu queria dizer que nós aqui estamos, lentamente, dando uns passos na linha da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano, né? E atendendo, inclusive, aquilo que o Papa Bento XVI já chamava a atenção e o Papa Francisco vem agora com muita energia cobrando. Então, agradeço a todos que estão aqui, agradeço quem está nos ouvindo, agradeço o Renan que está aqui nos ajudando também e desejo a todos uma excelente formação, ótimo aproveitamento. Só queria dizer uma coisa hoje, para terminar. Vocês podem verificar depois no site do UOL. Tá, hoje está escrito que daqui 10 anos, esse país que era católico deixará de ser maioria católica. E esse país, daqui a 10 anos, se nada mudar, será um país evangélico. Agora, o que me chamou a atenção nas entrelinhas, e quem quiser pode verificar lá depois, está escrito assim: por isso evangélico, que é evangélico, vota em Bolsonaro. Cada um tire agora as próprias conclusões. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelas palavras do Monsenhor Celso. Fui meu professor lá em 2007, Pontifícia Católica, Direito Canônico. Olha, não esqueci aqueles 2 primeiros. Ninguém esquece, né? E tô levando isso muito fielmente, viu? Muito obrigado. Uma alegria poder voltar aqui com vocês hoje, né? Nesse terreno tão sagrado de Guadalupe, para continuarmos então a nossa formação bíblica sobre o livro de Josué, o qual é pedido que a gente possa aprofundar então esse conhecimento esse mês da Bíblia, né? Foi uma provocação que ele fez com a gente, né? Foi uma provocação boa, né? Se daqui 10 anos seremos minoria, então. E o Papa Bento XVI dizia já, acho que em 2006 ou 2007 também, que o cristão do futuro, o católico do futuro, vai ser o católico que será minoria no mundo. E a minoria que vai, então, poder testemunhar a sua fé, como foi na origem do cristianismo, né? No origem do cristianismo éramos menores, né? Éramos uma raiz,
uma seita dentro do judaísmo. Então, voltaremos à origem. Mas então, apenas fazendo uma retomada, aquele último encontro que a gente teve há 15 dias, a temática principal que vai tratar o livro de Josué são duas, né? Muito importantes, por sinal. Mas para fazer essa retomada, para a gente deixar isso bem claro, fresco na cabeça da gente. A questão da terra, a terra é um dom, a terra é uma aliança que Deus promete, uma promessa que Deus faz com o povo de Israel. Esse é o primeiro dado. E o segundo dado importante para a gente ter em consideração, quando a gente vai entrar na temática de Josué, é a questão da promessa. Da promessa, da aliança que Deus faz com Israel. Então, duas coisas importantes. A terra que é dom de Deus, e a aliança que Deus faz com esse povo santo, esse povo eleito. Israel é o eleito de Deus. É uma eleição que Deus faz com o povo. Que povo é esse? É um povo minúsculo. É um povo sem muita expressão diante da Assíria, diante do Egito, diante de outros povos poderosíssimos que estavam ali ao redor de Israel. Deus escolhe o pequeno. Deus escolhe o menor. Deus tem uma preferência por aquele que é irrelevante na história. A partir disso, então, podemos entrar na temática de hoje. Eu preparei a seguinte proposta, né? De nós entrarmos, então, na leitura de alguns textos que são próprios, né, de Josué. Então, pode passar para frente, Renan, no slide. Ah, tá aqui. Acho que eu passo, então. Segundo slide, então, para a gente entender o que se trata disso, né? Esse texto, o capítulo 2 de Josué, que vai introduzir o livro. Então, eu peguei assim, um texto do começo, um texto do meio e um texto do final do livro. Um texto do começo, um texto mais ou menos do meio, capítulo 6, né? Que vai falar da questão da tomada de Jericó. E o texto do final, que vai mostrar, então, a retomada da aliança. Então, se a gente pudesse ler o texto do capítulo 2, seria interessante para que a gente pudesse, então, ver como Deus se revela nesse livro de Josué. Lembrando que Josué, ele vai ser, então, alguém que vai continuar a missão de Moisés. Muito bem. Vai retomar a missão de Moisés e, retomando, então, a missão de Moisés, vai também mostrar que a preferência, a eleição de Deus pelo povo eleito. Capítulo 2 de Josué, então, quem puder ler, eu vou ler aqui nessa Bíblia, que é a Bíblia Ave Maria. Bíblia Ave Maria. Então, assim, aqui o texto da Ave Maria diz o seguinte: Josué, filho de Num, despachou de Setim secretamente 2 espiões. Ide, disse-lhes ele, examinai a terra e a cidade de Jericó. Em caminho entraram na casa de uma prostituta Raabe, onde se alojaram, e foi avisado ao rei de Jericó. Entraram aqui de alguns israelitas para explorar a terra, espionar a terra, que está diferente. O rei mandou dizer a Raabe: faze sair esses homens que foram ter contigo e entraram em tua casa, porque vieram espionar a terra. Mas a mulher ocultou os 2 homens e respondeu: vieram realmente os homens à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Olha, pela tarde, quando se iam fechar as portas da cidade, eles partiram. Ignoro para onde foram. Persegui-os, vós, depressa, e os alcançareis. Ora, ela os fizera subir ao terraço de sua casa e os ocultara sob palhas de linho que ali havia. Os homens enviados foram atrás deles, pelo caminho que conduz
pelo caminho que conduz ao Val do Jordão. E as portas da cidade foram fechadas após a partida da patrulha. Pronto, vou dar um pouquinho por aqui, para a gente fazer um papo, bater um papo. Olha, a gente tem uma ideia, muitas vezes, de que Deus só trilha os caminhos puros, os caminhos da pureza, da santidade. Esse texto mostra que Deus se vale de todos os caminhos. De todos os caminhos que Deus passa, que Deus perpassa, são caminhos que se tornam santos. São caminhos que se tornam purificados por Ele. Por quê? Eles vão ser enviados por Josué para espionar a cidade, correto? Então o rei vai ficar sabendo, olha, enviaram aí para saber de Jericó, da terra, como é que funciona essa terra. Fica cuidado, fica esperto, rei. Então, o que vai acontecer então? E onde vai se hospedar esses dois espiões? Na casa do rei? Na casa de gente santa? Na casa de quem? Uma prostituta Raabe, em Jericó. Então, qual mensagem nos revela essa passagem de Raabe, capítulo 2, meio que abrindo assim o livro de Josué? Deus frequenta caminhos certos? Não. Deus apenas se usa de pessoas santas? Não. Raabe agiu de modo correto quando fez contato com o rei? Que ela foi verdadeira? Quando o rei questionou ela, olha, tem rei na sua casa? Você hospedou tal pessoa? Ela foi verdadeira? Não. E isso ninguém questiona. Também é uma revelação de Deus. Deus se revela. Deus se vale de todos os caminhos. Deus se vale de todas as pessoas para fazer, ocupar, para tomar aquilo que é dele, ou santificar aquilo que é dele. Então, qual é o modelo que se propaga tanto hoje em dia? A gente fica meio assim preocupado, né? Nossa, mas padre, na Sagrada Escritura tem isso? Tem. E tá, ó, cheio. Tá cheio de situações como essas para mostrar o carinho, a preferência, o amor de Deus para com o seu povo. Porque o que está em jogo é essa escolha que nós falamos de Israel. O que está em jogo é essa eleição que Deus tem para com Israel. E a mensagem importante fica justamente aqui, ó. Deus usa dos insignificantes da história. O próprio Israel é um povo insignificante, um povo pequeno, um povo sem relevância. No entanto, ele é o escolhido. E para demonstrar isso e fazer um paralelo, a pessoa de Raabe também vai entrar no relato. Entrou nessa criação de um relato. Porque a teologia que está por trás do livro de Josué tem essa preocupação. É o pequeno, é o excluído, é o pobre, é aquele marginalizado, como Israel, que Deus tem uma preferência, que Deus olha com amor, que Deus levanta da rejeição. Sabe que está claro até aqui? Tudo bem? Então a gente vai deixar aquele tempozinho no final para fazer as questões. Se tiver alguém que gosta de questões, anota no caderninho de vocês. Depois a gente vai, de novo, retomar as questões para deixar mais claro o texto de Josué 2. E outros também que a gente vai ler aqui. Não precisa de reflexão. Não? A gente está usando aquilo. Então tá. Começou a dar muita interferência. Foi meio fácil ali. Continuando, versículo 6. Sexto, né? Parei. Os homens enviados foram atrás deles pelo caminho que conduz ao Val do Jordão, e as portas da cidade foram fechadas após a partida da patrulha. Então foram atrás, no entanto, não acharam. Por quê? Onde eles estavam? Escondidos. Que na guarita, no terraço da casa da Raabe. Né? Então, antes que se deitassem, Raabe subiu ao terraço junto dos espiões e lhes disse:
Eu sei que o Senhor vos entregou esta terra. O terror de vós apoderou-se de nós, e todos os habitantes da terra estão desanimados por vossa causa. Ouvimos dizer que o Senhor secou as lágrimas do Mar Vermelho, as águas do Mar Vermelho, diante de vós, quando saístes do Egito. E como além do Jordão, tratastes os dois reis dos amorreus, Seom e Og, os quais votastes ao interdito. Quando ouvimos isso, nosso coração desfaleceu e ninguém tem mais coragem de vos resistir, porque o Senhor, o vosso Deus, é o Deus nas alturas dos céus, aqui embaixo na terra. Agora, vos peço, jurai-me pelo Senhor que, assim que usei de bondade para convosco, do mesmo modo poupareis a minha casa, a casa de meu pai. Dai-me um sinal seguro de que salvareis meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e todos os que lhe pertencem, e livrareis as nossas vidas da morte. Eles responderam-lhe: à custa de nossa vida, salvaremos a vossa, contanto que não nos atraiçoeis. Quando o Senhor nos entregar esta terra, fiéis à nossa promessa, trataremos com bondade de vós. E assim, então, há um compromisso. Há um pacto, né, desses dois espiões que estão, assim, sem ter garantia nenhuma que os outros vão preservar a família da Raabe. São só dois, né? Quem que vai garantir que alguém de Israel não vá meter a faca neles, né, quando chegar, invadirem Jericó? No entanto, eles se comprometem, né? E, de fato, depois a gente vai ver, ao longo do texto, que há um compromisso de preservar, então, a vida da casa do pai de Raabe. Ou seja, Deus, então, se vale dos meios que estão à nossa volta, ou ele poderia fazer as coisas do seu modo, né? No entanto, olha, essa passagem é uma coisa interessante, porque nos revela também, além de Deus se valer das pessoas, entre aspas, vistas como impuras, ele faz questão da mediação do homem. Ele faz questão que haja uma mediação dos homens para com ele. Ele poderia tomar Jericó, mas, no entanto, ele quer que haja também uma participação das pessoas na conquista de Jericó. Há essa intermediação. A gente muitas vezes acha que é só apenas rezar, e rezar, e rezar, e rezar, e rezar, e rezar, que as coisas vão mudar. Não! Isso mostra no relato que tem que ter uma preocupação. Por que Israel usou, então, de espiões para fazer a ocupação de Jericó? Isso revela o quê? Que Deus usa dos meios, de todos os meios, para que a sua aliança também seja cumprida. E isso não pode ser para nós motivo de escândalo. Deus se vale dos meios que estão à nossa altura, que estão à nossa mão, para que também a sua aliança seja cumprida. Tá ok? Tudo bem? Quero ninguém perdendo o sono hoje, hein? Nem a fé. Nem perdendo o sono, nem a fé. Mas é isso, né? Deus se vale, então, de um espião ou de espiões. Deus se vale da presença da casa de uma prostituta. Para quê? Para que a sua aliança continue a ser levada a cabo. Tudo bem até aqui? Ou não? Não deveria ser motivo de escândalo isso aí, né? Porque Deus se vale de todos, de tudo, para que a sua aliança seja firme, convicta e revigore no nosso tempo, no nosso tempo. Então, para concluir o texto de Josué 2, versículo 15, eu farei. Né? Então, servindo-se de uma corda, ela desceu pela janela, pois a casa em que morava estava sobre o muro da cidade. Ide para o monte, disse-lhes Raabe, para que não vos encontrem os vossos perseguidores. Ocultai-vos ali durante 3 dias,
até que eles voltem. Depois retomareis o vosso caminho. Os homens disseram-lhe, eis como como havemos de cumprir o juramento a que nos obrigastes. Quando estivermos entrando na terra, porás este cordão vermelho, vermelho, na janela? Olha só, Josué, viu? Cordão vermelho, Josué. Põe o de amarelo, né? Pode ser vermelho. Pode ser vermelho, claro que pode, não tem problema nenhum. Quando estivermos entrando na terra, porás esse cordão vermelho na janela, por onde nos fizeste descer. Reúne em torno de ti, em tua casa, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Se alguém ultrapassar a porta de tua casa e sair para fora, este será responsável pelo que acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão sobre quem quer que seja, que se encontrar contigo em tua casa, é sobre nós que isto cairá. Se divulgares, porém, o que combinamos contigo, estaremos desobrigados do juramento que nos fizestes fazer. Seja como dissestes, respondeu ela. Depois os despediu e eles partiram. E ela pendurou o cordão vermelho na janela. Eles foram para o monte, onde permaneceram durante 3 dias, até que voltassem os que perseguiam. Estes, tendo buscado por todo o caminho, os espiões, não os encontraram. Os 2 homens desceram, então, do monte e, voltando, passaram o Jordão. Foram para o de Josué, filho de Nun, e contaram tudo o que se tinha passado. O Senhor disse-lhes, disseram-lhes eles, entregou toda essa terra nas nossas mãos, pois todos os seus habitantes tremem diante de nós. Ou seja, como eu já falei, né, fica então para nós, essa passagem aí, como que Deus se vale das situações vistas muitas vezes como impuras, como situações pecaminosas, mas que Deus se vale dessas situações e pessoas também para colocar em prática o seu plano, a sua eleição, a sua escolha para com seus filhos e filhas amados. Né? Tá claro até aqui, gente? Tudo tranquilo? Então, ó, tem nesse episódio, então, além da Raabe, que é a mulher vista como prostituta, os espiões, o rei que é então burlado, que é então enganado pela prostituta Raabe. E aqui é interessante, porque se a gente pegar o texto do Novo Testamento, da genealogia de Mateus, vai estar lá também a prostituta Raabe naquela genealogia, né? Mostrando que tem 2 prostitutas na genealogia, capítulo 1 de São Mateus. Vai dizer o seguinte, que Jesus vai assumir também a história do seu povo, toda a história do seu povo, não apenas a história pura do seu povo, mas também a história impura do seu povo, para ressignificar a história do seu povo a partir da sua vida, da sua existência. Tudo bem? Anotem perguntas, questionamentos, dúvidas que ficaram para a segunda parte, depois a gente está tirando as nossas dúvidas. Pode passar aqui. Então, continuando, nessa perspectiva de tentar abrir o texto, né, capítulo 2, né, Deus escolheu um lugar totalmente periférico e um grupo de pessoas insignificantes, faltou um S ali, para qualquer poder da época, para entre eles se revelar. Então, a sinalização aí de Raabe faz essa vinculação também com o povo de Israel, né, com o povo eleito de Israel, onde ele vai se revelar, onde ele vai se manifestar enquanto povo escolhido, eleito, amado. Ele faz nossa promessa com o seu povo. Né? A leitura dá alguns indicadores. Deus escolhe um povo com poder? Não. Escolhe um povo sem poder, povo marginalizado. No caso aí, então, personificado na meretriz aí, na Raabe, né? Esquecido, desprezado pelos homens, mas que é sempre visto, escolhido e lembrado por Deus. Ele não está interessado nesse mundo. Então, assim, o que define para nós, então, essa narrativa que nós lemos agora?
Se ele tivesse interessado no poder, ele estaria mostrando, então, uma vinculação com o rei. Não com a prostituta. Não se valendo da prostituta. Mas mostra para nós que Deus está interessado não no poder, mas ele está desinteressado no poder. Ele não tem interesse em poder. Isso já é uma grande indicação para nós, enquanto igreja. Para nós, padres. Então, assim, a gente vê muitas pessoas muito apegadas ao poder. Ai, Padre não chegou. Ai, tirou o poder. Tirou meu poder. Tirou da minha pastoral. Ai, Padre. Não vou dizer para ninguém aqui da Santa Catarina, hein? Ai, esse Padre vai tirar o poder. Então, assim, quem está muito preocupado com o poder, fica preocupado com quem está chegando. Lembra de Herodes? Olha, o menino vai nascer, vai ser rei. Então, vamos meter o facão em todos os meninos abaixo de 2 anos. Mata. Porque a preocupação dele não é com o povo, é consigo próprio. Consigo, com sua família, com seu poder. Isso a gente vê hoje acontecer no nosso meio político, inclusive. Família é a minha preocupação. Os meus imóveis. Então, este Deus se torna um incômodo. Por quê? Porque ele acaba subvertendo a ordem das coisas. Quer dizer, em vez de ocupar o lugar do poder, ele vai ocupar o lugar da prostituta para se revelar, para se manifestar, para cuidar, para zelar, para manifestar sua aliança, sua eleição junto a esse povo que será então tomado, Jericó que será tomada, né? Então, é uma visão subversiva aos olhos daqueles que estão detentores do poder. Não, temos que rezar dessa forma. O padre tem que usar 7 candelabros em cima do altar. Quando vem o padre que não reza com candelabro nenhum em cima do altar, um altar nu, um altar com uma toalhinha simples, está subvertendo o poder. O padre não usa domingo a casula. Que pecado! Não usar de domingo a casula. Olha o pecado que é. Não usar casula aos domingos. Bom, aí coloquei essa figura aqui para a gente tentar entender, então, né? Jesus que dança com os pequenos, que dança com os pobres, que vai ao encontro das prostitutas, que se senta à mesa com famintos, com pecadores, com publicanos. Como nós vimos agora nos domingos passados, aí no 24, né? O 14º domingo, em que ele vai à casa dos pecadores, dos publicanos, senta-se à mesa, faz com eles refeição, e isso se torna um escândalo. Para quem? Para fariseus, mestres da lei. Por quê? Está subvertendo a ordem. Ele está indo na casa dos pecadores, sentando-se à mesa, fazendo a refeição com eles. Que absurdo! E se diz ainda Deus. Né? Então, é um Jesus que vai mexendo com a ordem estabelecida. Quando a gente entra no texto, a gente se surpreende com esse Deus que se revela, que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Vou passar, por favor. Então, o próximo texto de hoje, o segundo texto de hoje, são 3. O texto diz Josué, capítulo 5, 13. Cinco 13. Há uma teofania nesse Josué 5:13. Vai chegando? Vou ler para o senhor, então. Ela trouxe óculos. Não trouxe os óculos. Ela está consertando. Então, aqui é um texto que vai ser, então, no comecinho, capítulo 5, vai ser uma preparação para a tomada de Jericó. Vai ser um texto que vai, então, introduzir o sítio de Jericó, tomada de Jericó. Capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte: Josué encontrava-se nas proximidades de Jericó. Levantando os olhos, viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi contra ele, dizendo: És dos nossos?
Disse ele, ou dos nossos inimigos? Ele respondeu, não venho como chefe do exército. Opa, não venho como chefe do exército. Aquilo que eu falei agora há pouco. Deus que vai mudar a ordem das coisas, não é o lugar do poder. Não venho como chefe do exército. Do exército do Senhor. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe, que ordena o meu senhor a seu servo? E o chefe do exército do Senhor respondeu, tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Assim fez Josué. Uma teofania. É Deus que está se revelando como alguém que é chefe de um exército. Deus que está se revelando como alguém que dá a Josué uma indicação. Olha, esse lugar é santo. Ele já havia dito isso ao próprio Moisés, lá no Êxodo 3:5. Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Então, há um paralelo muito próximo entre o livro do Êxodo e o livro de Josué. Lá no Êxodo, quem leva o povo à tomada da Terra Santa é Moisés, que inicia esse processo de tomada da terra. Aqui, quem vai também ter esse cuidado vai ser, então, Josué. E a mesma indicação, a mesma teofania, né? Ele vai, então, se manifestar aqui do mesmo modo, nesse caso aqui, em preparação à tomada de Jericó. Então, isso aí tudo vai manifestar Deus, né? Vai revelar Deus. A palavra teofania é justamente isso, né? Teofania é a manifestação de Deus. Deus que se manifesta como alguém que está do lado do seu povo, né? Deus que se manifesta como um chefe de um exército, que luta com um exército. Em alguns momentos, quando a gente vai lendo o texto de Josué, a gente vai percebendo assim que é um texto violento, né? Um Deus que é agressivo, né, com o povo que está sendo retirado, morto da terra. Mas por que manifesta essa violência, né, o lado do sagrado? Para manifestar, no fundo, a preferência de Deus pelo pequeno, por Israel. Né? A eleição que Deus faz com Israel. E isso também se manifesta de uma maneira textual, né, como está escrito nos textos do livro de Josué. Tudo bem até aqui, tá claro? Continuando, então, agora entrando no capítulo 6, né, que vai ser, então, a conquista de Jericó, né? Então, assim, quando tem essa manifestação, essa teofania do texto sagrado, mostra, então, essa vinculação, né, entre a missão que outrora era de Moisés e a missão de Josué, que vai ser seu sucessor, nesse caso aí, junto ao povo de Israel, né? Então, há um esforço na manifestação da potência de Deus em cumprir a promessa feita, então, a Moisés e aos patriarcas outrora. Então, o capítulo 6 diz o seguinte para nós, versículo 1. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas. Ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué, vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Daí volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim fará durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. 7º dia, darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar de frente. Alguém gostaria de ler? Capítulo 6, versículo 6 também. A minha Bíblia não é igual a sua. Tem problema. Mas... Tem problema. Pode ler, a gente não tem problema. Lê bem forte, bem alto.
Senão o negócio é complexo. Para ler vocês até Até, vai para frente um pouquinho. Josué, filho de Nun, convocou os sacerdotes e lhes deu esta ordem: levem a arca da aliança, 7 sacerdotes, levem também 7 trombetas na frente da arca de Javé. Em seguida disse ao povo: vão e rodeiem a cidade. Os guerreiros passem na frente da arca de Javé. E foi feito como Josué havia ordenado ao povo. 7 sacerdotes com 7 trombetas passaram à frente de Javé e começaram a tocar as trombetas. A arca da aliança de Javé ia atrás deles. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. Isso, só um instantinho, por favor. Então, assim, esse texto mostra uma violência? Não. Mostra o quê? Uma liturgia. Sacerdotes, 7 sacerdotes, é emblemático no judaísmo, né? 7 trombetas. Então, mostra uma liturgia que acontece aqui na tomada de Jericó. Mais do que um texto violento aqui, nesse capítulo da tomada de Jericó, é um texto que trata, então, um texto litúrgico, no fundo, né? E, além disso, tem também a questão dessa Arca da Aliança, que ora vai à frente do povo, ora vai atrás do povo. No Êxodo, ora quem vai à frente, ora quem vai atrás do povo é a nuvem, simbolizando Deus. Aqui também é a mesma ideia, né? Deus está à frente de Israel, Deus está atrás de Israel, na retaguarda, protegendo o seu povo. Ora vai à frente, guiando o seu povo, fortalecendo o seu povo, mostrando caminhos, né? Então a ideia é a mesma. Em vez de colocar nuvem no texto do Êxodo, que tem a nuvem em Êxodo, aqui em Josué, o cuidado vai ser de colocar, então, as tábuas da lei, que simbolizam, representam ou personificam a presença de Deus junto ao seu povo. Pode continuar, por favor. Josué tinha ordenado ao povo: não lancem o grito de guerra, fiquem em silêncio, não digam uma só palavra, até que eu mande vocês gritarem. Só então vocês vão gritar. A arca de Javé rodeou a cidade. Oi? A arca de Javé rodeou a cidade, dando uma volta. Depois voltaram ao acampamento, onde pernoitaram. Josué levantou-se de madrugada e os sacerdotes levaram a arca de Javé. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas iam na frente da arca de Javé, tocando as trombetas. Ok, só mais um pouquinho, mais uma paradinha. Gente, o texto é uma produção, falei no último encontro com vocês, não é uma produção assim, automática. Aconteceu isso, o autor, Josué, vai lá e vai escrever um papiro, um pergaminho sobre o acontecimento. Lembram-se? É sempre o acontecimento posterior. Até falei, deu um exemplo de quem é um tirado de carro aqui, né? Que era, né? Bateu o carro no poste e tal. Então, assim, o texto é a produção posterior. O que quer mostrar aqui, Josué, o povo que vai ler o texto posteriormente? Que o respeito, a presença de Deus está onde? Na Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que simboliza as leis mosaicas, está ali. É uma preferência que Deus faz. É preciso cuidar, zelar, ter o quê? Uma liturgia em torno da Arca da Aliança, que protege, que zela, que ampara, que guarda. Quem? Poder? O povo de Israel. Quando o povo está junto com a Arca da Aliança, quando o povo está junto com a aliança, fazendo a sua liturgia em torno da aliança, é o próprio Deus que está guardando, zelando, protegendo, amparando. A ideia que o texto quer passar para nós é justamente essa. Né? Mais importante do que pensar que aconteceu os fatos iguais como estão narrados, a ideia é passar essa preferência, essa escolha que Deus tem para com o povo que zela, que protege a aliança.
Tá claro? Tá aqui. Pode continuar, por favor. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. O restante ia atrás da arca de Javé, todos marchavam ao som das trombetas. No segundo dia, rodearam a cidade uma vez e depois voltaram para o acampamento. Fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia, ao romper da aurora, levantaram-se e rodearam a cidade 7 vezes, do mesmo modo. Somente no 7º dia rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª volta, os sacerdotes tocaram as trombetas. Então, Josué disse ao povo: gritem, porque Javé entregou a cidade para vocês. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao extermínio em honra de Javé. Só ficarão com vida a prostituta Raabe e todos os que estiverem com ela na casa, pois ela escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidado com as coisas consagradas ao extermínio, e não perdem aquilo que vocês consagraram ao extermínio. Isso faria o acampamento de Israel se tornar consagrado ao extermínio, trazendo uma desgraça. Toda a prata, ouro, objetos de bronze e de ferro serão consagrados a Javé e destinados ao tesouro de Javé. Ok, vamos aplaudir um pouquinho. Ok, aqui, então, os despojos da guerra, no caso que ela colocou agora bem no final, o que foi encontrado, vasos, prata, ouro, vai ser para onde? No tesouro de Javé. O tesouro de Javé. Vai para o templo. Lembra que eu falei do templo na semana passada, né? Eu falei do templo. Quem que habita o templo? Quem são os responsáveis pelo templo? Os sacerdotes, né? Então, vai para o templo. Então, mostrando então os despojos de guerra, as riquezas do povo, vai ser consagrado ao Senhor. Agora, o que eu falo também, além disso, dessa liturgia que está sendo narrada, descrita nesse capítulo 6º, o que fala para nós também a leitura desse texto aí? Que é preciso o povo se organizar. Tem que ter uma organização. Ah, mas eu falei de espião. Deus se vale de todos os meios para que a sua aliança seja vigorada. Permaneça firme. Deus se vale de todos os meios. Ele vai santificar aquele que está sendo usado, seja os espiões, seja Raabe. Ele santifica. Porque o que está em jogo é a aliança de Deus para com o seu povo, é a preferência de Deus para com o seu povo, é a promessa da terra, que é um dom sagrado, como havia dito no primeiro encontro. Né? O que importa é manter o terreno, a terra sagrada, o dom sagrado de Deus para com o seu povo. Ou seja, além disso, da necessidade de se organizar o povo enquanto tal, enquanto o povo de Deus, né, que sai em direção à tomada da terra, Deus não se faz alheio, Deus não se faz indiferente, Deus não se faz distante. A presença dele nas tábuas da lei, nas tábuas da aliança, mostra que ele se envolve na batalha. Está no meio do povo, lutando, personificado nas tábuas da lei. Isso está onde escrito? Versículo 2, 16, desse capítulo 6º. 8:1, capítulo 10, 10, depois no versículo 29, no capítulo 10, e também no versículo 42, desse mesmo capítulo 10. Então, é Deus que se envolve. Deus não se faz indiferente. Lá no céu e a gente aqui na terra. Não. A ideia de Israel é um Deus que se envolve, que se irmana com o seu povo. Por isso que Jesus é filho de Deus, assumindo a nossa humanidade, na totalidade da nossa humanidade, menos o pecado. Assumiu a totalidade, a nossa carne, menos o pecado. Sabe se vocês entendem o que significa isso? Assumir a totalidade da nossa carne? Ou não? Não? Sentiu fome, sentiu sede, sentiu medo, chorou por Lázaro. Tudo que a gente viveu, que a gente vive na nossa carne, Jesus sentiu.
menos o pecado. Agora, o que você entende como pecado é uma outra questão que vai demorar mais 1h30 para explicar o que é pecado. Não se reduz pecado a uma ou outra situação. Mas Jesus viveu em tudo, quando eu falo tudo, é tudo aquilo que é ser humano, menos o pecado. A indiferença, a falta de sensibilidade com as pessoas, a sua volta, isso ele não viveu, o pecado. Tudo, junto com ele, sempre, sempre. Então, antes de a gente continuar, é preciso entender que nesse contexto em que foi redigido o texto de Josué, era preciso uma catequese, uma teologia que fosse capaz de reerguer o ânimo do povo, que estava sendo exilado, estava indo para o exílio. Né? Então, assim, como fazer com que a gente possa retomar o ânimo, se sentir de novo o povo de Deus, povo amado por Deus? Aí tem os traços próprios de Josué. Ou seja, Deus, mesmo a gente indo para o exílio, Deus nos ama. Pecamos indo para o exílio, foram nossos líderes que erraram, fazendo alianças com povos estrangeiros, foram nossos líderes, nossos reis, que abraçaram um povo estrangeiro, que fez uma aliança com outras nações, que nos vendeu, nos entregou enquanto nação amada de Deus. Então é preciso resgatar a autoestima desse povo que se sentia espizinhado, humilhado, rebaixado naquilo tudo que era a composição de serem filhos de Deus. Então, é uma maneira de tentar resgatar, ressignificar essa imagem de povo escolhido, eleição. Por isso que vai entrar, então, um Deus que defende o seu povo, um Deus que vai ao encontro do seu povo. Se for preciso, dá pancada no outro, povo inimigo, para mostrar o quê? A escolha de Deus se faz junto com quem ele ama. E quem ele ama, ele defende. Se preciso for, vai e dá a pancada. Entenderam? O texto é do século VIII antes de Cristo. Então, assim, nessa época, o recurso literário que eles têm para mostrar essa preferência, para mostrar esse carinho, para mostrar essa escolha, né, são esses recursos que estavam à altura do autor sagrado, do escriba. Então, para mostrar esse carinho, às vezes esse carinho meio violento de Deus, é a maneira como Josué encontra para narrar essa preferência do povo de Deus, de Deus pelo seu povo. Pode continuar, acabar o capítulo 6. O povo lançou o grito e tocaram os seus trombetas. Ao ouvir o toque de trombeta, o povo deu um grande grito e a muralha da cidade veio abaixo. O povo entrou para a cidade, cada um do seu lugar, e tomou a cidade. Consagraram ao extermínio tudo que havia na cidade, homens e mulheres, jovens e velhos, vacas, ovelhas e burros, passaram tudo ao fio da espada. Josué disse, então, aos 2 homens que haviam espionado a terra, vão à casa da prostituta e a retirem daí com tudo que estiver com ela, conforme vocês lhe prometeram. Os espiões foram e retiraram a Raabe, junto com o pai, a mãe e os irmãos, e tudo que ela possuía. Tiraram também todo o seu clã e o deixaram fora do acampamento de Israel. Incendiaram a cidade e tudo que nela havia. Quanto à prata, o ouro, os objetos de bronze e de ferro, levaram para o tesouro de Javé. Josué conservou a vida da prostituta Raabe, bem como a família de seu pai e tudo que possuíam. Ela permanece no meio de Israel até o dia de hoje, por ter escondido os mensageiros que Josué tinha enviado para espionar Jericó. Nesse tempo, Josué fez um juramento: seja maldito por Javé quem reconstruir esta cidade. Os alicerces lhe custarão o primogênito e as portas lhe custarão o caçula. Javé estava com Josué, e sua
e sua fama correu por toda a terra. Tá bem. Obrigado pela leitura, né, que a gente fez esse texto, Josué. Agora a gente vai poder pensar um pouquinho, né? Olha, poxa, será que de fato esse cerco de Jericó ainda? Então, assim, ajuda a gente a compreender que o texto de Jericó, a tomada de Jericó, é um texto litúrgico e que Deus se manifesta, que se revela, enquanto um Deus que se faz próximo. Então, mais do que derrubar muralhas, o texto não coloca em questão isso. Né? Fica claro isso. É irrelevante se a muralha caiu ou não. O que mostra para nós, o que revela para nós, é a preferência, a eleição de Israel enquanto povo de Deus. A presença de Yahvé no meio do seu povo, não se faz indiferente, não se faz alheio, ele se faz próximo do seu povo, do sofrimento do seu povo, e vai tomar a terra, porque a terra é dom que Deus confere ao seu povo. Se a muralha caiu, se a muralha não caiu, se deu pesada, se ruiu sozinha com um grito do povo, isso é irrelevante no texto, concordam? O que mais está em destaque no texto não é se a muralha caiu, mas é a presença de Yahvé junto do seu povo. Essa eleição que Deus tem para com o seu povo amado, povo eleito, povo escolhido. Está claro? Por isso que a gente tem que ter cuidado ao ler o texto bíblico. Nós, da Igreja Católica, Apostólica Romana, temos que ler o texto bíblico com o nosso olhar, tentando interpretar, fazendo com que ele abra a palavra, a exegese, que é o termo em que o trabalho que faz o exegeta significa extrair, ejetar, tirar, extrair do texto bíblico aquilo que é mensagem que está escondida em palavras, em textos, em situações. Então, a exegese faz esse esforço de tentar puxar para fora, extrair da palavra de Deus, da palavra bíblica, a mensagem que está por trás de situações, textos ou palavras mesmo. Tá ok? Tá claro? Anotem se tiver aí questões para a gente colocar depois, para ajudar ainda mais na compreensão. Ou seja, esse texto de Jericó, então, para terminar, para nós irmos para o terceiro texto, mostra o quê? A conquista de Jericó é a visão de que a vitória de Israel depende de sua força, não depende de sua força, né? Faltou um não aqui. Não depende de sua força, ou da potência de seu exército, da quantidade de seu exército, das pessoas que compõem seu exército, mas o quê? Da sua liturgia, da sua fé, do seu culto ao Deus, ao seu Deus nacional. Ou seja, é um Deus que defende a nação, é um Deus que defende o seu povo eleito, o seu povo amado. Essa leitura da tomada de Jericó significa justamente isso. Deus cuida do seu povo, zela, está no meio do seu povo. O povo de Deus faz o quê? Vai estar junto, revelando esse amor para com Deus também, uma liturgia, esse cuidado que ele tem de zelar, representar Deus no meio do seu povo, nesse apreço, esse cuidado pelas tábuas da lei. Tá ok? Pode passar. Então, mais importante do que as armas é a fé no Deus de Israel, representada em quem? Na Arca da Aliança, na presença da Arca da Aliança, pelos sacerdotes, 7 sacerdotes, 7 berrantes, né? Ou 7 trombetas, né? Que fala para nós aí o texto da tomada de Jericó. É um texto litúrgico. Apenas Raabe e sua família são os que sobrevivem a essa tomada de Jericó. E aqui recai o acento do texto, não naquela que eu falei agora há pouco, nos muros, mas nessa presença salvífica, protetora, guardadora de Deus junto ao seu povo. Os estudiosos defendem que Jericó seria uma cidade abandonada, em ruínas, no período do tratado. Tampouco foram mortos, pois não havia população no local. Então, assim, mais uma vez,
o texto, enquanto o texto, produção posterior, vai tentar, então, elevar o quê? A ação de Deus junto ao seu povo, para mostrar que a preferência de Deus, a eleição de Deus acontece junto ao povo de Israel. Mas por que tanta violência ali, então, descrita nesses textos de Josué? Como falei agora há pouco, Israel é o povo eleito de Deus, e com seu eleito não se brinca, não se toca. Deus está contra todos os que forem se levantar contra Israel. Deus está a favor sempre do seu povo, o povo de Israel. Ou seja, o texto revela uma fidelidade à aliança. Deus é fiel à sua aliança. Prometeu aos patriarcas, prometeu a Jacó, a Moisés, vai cumprir a sua aliança, custe o que custar. Pois bem, o terceiro texto, então, que tem agora na nossa frente aí, pode passar? É o texto de Josué 24. Fala, então, da Assembleia de Siquém. Tem também o 23, mas o texto 23 é um texto preparatório, né, que vai tratar, então, dessa Assembleia de Siquém. Eu coloquei, então, a figura do Papa Francisco, Papa Chico, aí embaixo. Por quê? Vamos tentar traçar um paralelo, né, entre as duas situações, né? A situação que foi vivida na Assembleia de Siquém e a Assembleia que a gente vive, proposta pelo Papa Francisco, sobre a questão da sinodalidade, né? A Assembleia de Siquém, é interessante a gente perceber que Deus caminha com o seu povo. Deus não é... O texto que a gente acompanhou agora mostra um Deus sedentário? Um Deus parado? Não. Mostra um Deus que está sempre a caminho. Mostra um Deus que se faz caminhada. Mostra um Deus que se põe a pé com o seu povo, que sente com o seu povo, que está junto com o seu povo. Então, é um paralelo. A palavra caminho, rodós, sinodós, vai nesse sentido de caminhada, de assembleia, de caminhar juntos com o povo de Deus, nesse sentido, né? Então, o texto de Assembleia de Siquém, vamos ler agora, é um texto que fala muito disso, né? De Deus que se faz próximo do seu povo, vai retomar alguns detalhes importantes que foram vividos no passado, né? Um Deus que se faz presente junto ao seu povo, né? Não é um Deus sedentário, não é um Deus parado, mas sofre as dificuldades que sofre o seu povo. Capítulo 24, quem pode ler para nós? Pode ler. 24. Compromisso decisivo. Josué reuniu as tribos de Israel em Siquém. Convocou todos os anciãos de Israel, os chefes, juízes e oficiais. E todos se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo. Só antes de avançar, na leitura da fala de Josué, olha que interessante. Todo o povo foi convocado. Todas as tribos, seus anciãos, chefes, juízes, oficiais, eles representaram-se diante de Deus. Josué disse a todo o povo. O Papa está fazendo essa consulta também, enquanto o povo de Deus. Não apenas a uma elite sacerdotal, mas ele está fazendo essa consulta nas comunidades, nas paróquias. Acho que vocês já responderam, inclusive, aquilo que foi questionado pelo Papa no passado, né? Então, é uma caminhada sinodal, uma caminhada feita enquanto povo de Deus. Por mais que, às vezes, os nossas lideranças meio que acabam meio que captando aquilo que foi decidido, meio que distorcendo o que foi captado no grande grupo, a provocação que o texto faz conosco aqui é bonita porque Josué convoca todo o seu povo, né, para fazer esse pronunciamento. Pode ler, por favor.
Assim diz Javé, o Deus de Israel. Outrora, os seus antepassados, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitavam do outro lado do rio Eufrates e serviam a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, antepassado de vocês, e o fiz sair do outro lado de Eufrates para percorrer toda a terra de Canaã. Multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. Isso, vamos parar um pouquinho aqui. Olha, está retomando. Olha, lembra quem é o Deus que ama vocês, o Deus que elege vocês, o Deus da promessa, o Deus da aliança. É aquele Deus que convocou Abraão para sair da sua terra. Por quê? Porque Deus não é um Deus sedentário. Deus é um Deus que está sempre a caminho e se pôs a caminhar junto com Abraão. Lembra disso. Versículo 4. Para Isaque, dei Jacó e Esaú. Para Esaú, dei como herança a serra de Seir, enquanto Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão para castigar o Egito, com os prodígios que realizei e fiz vocês saírem de lá. Isso, só mais uma paradinha, então. Ou seja, está dizendo para nós o que aqui? Esse último capítulo de Josué. Olha, é o seguinte, gente. Isso aqui é um testamento. Não caiu da minha cabeça, não saiu da minha mente o que está sendo feito aqui com vocês. Não saiu da minha cabeça entrar em Jericó. Isso aqui tem um vínculo onde? Com nossos antepassados. Não é algo nosso apenas. É algo que nos precede, que antecede, que tem um vínculo com quem? Com os patriarcas. Não é algo que começou agora. Vem de longa data. Nós somos herdeiros dessa tradição. Aqui também, o que ele está fazendo aqui com a gente também tem isso. Não começou isso hoje. Isso aqui remonta à igreja primitiva, a questão da sinodalidade, caminhar enquanto igreja. Isso remonta ao século I, ao II depois de Cristo. Então, é um resgate que ele está fazendo, desengavetando o Vaticano II, que ficou enterrado, guardado, escondido nas gavetas do Vaticano. Ele está tentando reativar isso com o Senhor. A mesma coisa aqui, né? Ou seja, a entrada de Jericó, essa aliança que Deus faz com a gente, isso não é apenas nosso, remonta aos patriarcas. Esse Deus que caminha com o seu povo, que faz caminhada, se faz povo de Deus no meio de nós. Né? Pode continuar. Tirei do Egito seus antepassados que chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os antepassados de vocês com carros e cavaleiros, até o Mar Vermelho. Vocês clamaram a Javé e ele colocou uma densa nuvem entre vocês e os egípcios. Ó, mais uma vez, a questão da nuvem, né? Outrora, ali no texto de Jericó, era as tábuas da lei, aqui agora é a nuvem. Quer dizer, a nuvem não é nuvem. A nuvem é Deus que está protegendo, que está separando o povo eleito do povo que está perseguindo o povo eleito, o povo de Israel. Então, são recursos literários que Josué tem, vinculados também ao livro do Êxodo, que mostram essa preferência, esse carinho de Deus com o seu povo. E fez o mar voltar-se contra eles, afogando-os. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois, vocês habitaram no deserto por muito tempo. Do deserto, eu fiz vocês entrarem na terra dos amorreus, que habitavam na Transjordânia. Eles fizeram guerra contra vocês, mas eu os entreguei em suas mãos. E vocês tomaram posse da terra deles, depois que eu os destruí diante de vocês. Depois veio Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, e guerreou contra Israel. Ele mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoar vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão.
ele teve de abençoar vocês. E eu livrei vocês das mãos dele. A seguir, vocês atravessaram o rio Jordão para chegar a Jericó. Mas os chefes de Jericó guerrearam contra vocês. E todos eles, amorreus, ferezeus, cananeus, heteus, gergeseus, heveus e jebuseus, eu os entreguei em suas mãos. Isso, uma paradinha para a gente tentar entender aqui. Né? Ou seja, ele está fazendo um resgate de tudo aquilo que foi enfrentado pelo povo de Israel. Ó, lembra que quem faz conosco uma aliança, antes de nós fazermos com Deus uma aliança, é Ele que nos escolhe, é Ele que nos prefere, é Ele que tira de nós do nada, do que nós somos, para nos colocar no lugar de destaque, como filhos amados de Deus. Né? Então, vai fazer essa memória, essa vinculação com o passado, vinculando, então, essa tradição aí aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, né? Então, assim, para tentar cada vez mais deixar claro que Deus combate em favor do seu povo. A preferência de Deus recai sobre Israel, que se faz próximo, não se faz alheio ao seu povo. Pode continuar. Mandei bestas na frente de vocês para expulsarem os 2 reis amorreus. Isso não foi feito nem com a espada, nem com o arco de vocês. Eu dei a vocês uma terra que não lhes custou nada, cidade que vocês não construíram, e agora vivem plantações de uvas e azeitonas que vocês não plantaram, e das quais vocês se alimentam. Ok, nós vamos para uma paradinha. Ou seja, quando a gente fala assim, olha, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. O que vocês veem à cabeça de vocês? Será que ficou 40 anos no deserto? 40 anos significa uma geração. Ou seja, é uma geração que precisa atravessar para chegar a entender o que significa ser povo eleito, terra prometida. Não necessariamente são 40 anos, porque o território a ser atravessado não demora 40 anos para se atravessar aquele território. É apenas em meses, mesmo caminhando devagar, você chegaria no território da terra prometida. Então, ou seja, a travessia no deserto, a saída de uma situação de menosprezo, de escravidão, para atingir a terra prometida, demora uma consciência de uma geração, uma vida. É uma vida inteira para a gente adquirir o entendimento, a consciência do que é ser povo eleito de Deus. Povo que se faz em assembleia, povo que se faz em caminhada, povo que quer ser resgatado pelo Papa Francisco para fazer caminhada enquanto povo de Deus. Às vezes, 40 anos significa assim, uma geração para entender que eu sou dom. Não só ter dom com terra, né? Mas eu sou dom, eu sou terra amada, terra prometida por Deus. E às vezes a gente demora mais de 40 anos para entender, né? O que significa ser terra amada, prometida, povo de Deus, né? Povo eleito, né? Tá claro? Então, não podemos pegar os termos, olha, 40 anos, ficou no deserto. Quanto tempo Jesus ficou no deserto? Quantos dias? É a mesma coisa. A vida inteira de Jesus, os seus 40 anos, entre aspas, ele não viveu 40 anos, mas a vida inteira de Jesus foi o quê? Viveu onde? No deserto. Tentado. A vida inteira de Jesus, ele foi tentado. A quê? A abrir mão do seu projeto, de filho de Deus. É a mesma ideia, gente. O pessoal fala assim para mim, padre, eu adoro o Novo Testamento, odeio o Antigo. Então você não entendeu nada do Novo também. Quando Jesus vai 40 dias no deserto, significa isso, que ele está assumindo também essa travessia de ser povo de Deus. E quer levar-nos também a compreender que nós somos povo de Deus. A vida inteira de Jesus, ele viveu a tentação de abrir mão de um projeto que o Pai lhe confiava, a filiação divina.
nós também, quando abraçamos esse entendimento de sermos filhos de Deus, a gente vai também ser tentado. A vida inteira nossa, nós seremos tentados. A quê? A abrir mão da nossa filiação divina também. Pode continuar, por favor, não te falou? Agora, portanto, temam a Javé, servindo com integridade e fidelidade. Tirem do meio de vocês os deuses a quem seus antepassados serviram no outro lado do rio Eufrates e no Egito. Sirvam a Javé. Contudo, se vocês acham que não é bom servir a Javé, escolham hoje a quem vocês querem servir. Aos deuses que seus antepassados serviram no outro lado do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, na terra dos quais agora vocês habitam. Eu e minha família serviremos a Javé. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar Javé para servir a outros deuses. Foi Javé nosso Deus quem nos tirou, a nós e a nossos antepassados, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi ele quem fez esses grandes sinais diante de nossos olhos e nos protegeu por todo o caminho que percorremos e entre todos os povos, no meio dos quais atravessamos. Ok, vamos paradinha, por favor. Apenas, vocês viram que agora não tem mais tábua da lei? Quem que agora vai dizer, como é que vai dizer agora a Josué que onde Deus está? É o próprio Deus. E esse pentagrama que se faz presente ao seu povo. Não tem nome. Deus não tem nome. É um pentagrama. A Bíblia nossa coloca como sendo Javé. Mas não tem um nome, né? Javé. Então, o judeu ainda hoje usa essa maneira de escrever para não usar o nome de Deus em vão. Agora é ele mesmo que está personificado, presente, acompanhando literalmente o seu povo nesse tratado aqui, nessa indicação, né, para selar definitivamente essa aliança que Deus faz com o seu povo. Está sendo muito assim rasgada, né, a maneira como Josué coloca esse jeito de Deus estar presente junto ao seu povo. Pode continuar. Foi Javé quem expulsou diante de nós todos os povos e os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos a Javé, pois ele é o nosso Deus. Josué replicou: vocês não poderão servir a Javé, porque ele é um Deus santo, um Deus ciumento. Ele não perdoará suas transgressões e pecados. Se vocês abandonarem Javé para servir aos deuses estrangeiros, ele se voltará de novo contra vocês, e os matará e destruirá, apesar de lhes terem feito bem. O povo respondeu a Josué: não, nós serviremos a Javé. Então Josué disse ao povo: vocês são testemunha contra vocês mesmos, de que escolheram servir a Javé. O povo respondeu: nós somos testemunhas. Josué disse: pois bem, joguem fora os deuses estrangeiros que vocês têm, e inclinem o coração para Javé, o Deus de Israel. Ok, uma paradinha mais uma vez, antes de acabar de ler o texto. Olha, agora está fazendo o quê? Uma advertência, né, ao povo, né, que vai fazer de novo, renovar a sua aliança. Né? E aqui, o povo não era só o povo de Deus que fez a caminhada, mas lembrando também os líderes, as lideranças que estavam à frente, que foram elas mesmas que, quebrando a aliança com Javé, fizeram aliança com outros povos, com outras nações estrangeiras, venderam Israel e foram tomados depois, levados para o exílio, foram desterrados, foram conduzidos ao exílio, ficaram sem a terra. Então, ó, está fazendo uma aliança. Lembre-se que Israel é um Deus que ama, um Deus ciumento, não vão quebrar a aliança para o futuro,
não vai quebrar a aliança. Lembra que é uma aliança com os patriarcas, que foi feita com Abraão, Isaac, Jacó. Vocês também fazem parte dessa aliança. Vocês, enquanto povo, e também as lideranças, não poderiam se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, se vendendo e quebrando esse vínculo que Deus faz com o povo. Para concluir, então, agora, desse modo, Nesse dia, Josué fez uma aliança com o povo e em Siquém estabeleceu para eles um estatuto e um direito. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. olha que interessante, ó. Josué fez o estatuto, fez um pacto, deixou leis, prescrições. Num versículo só, 4 palavras que definem o que é a aliança. Estatuto, pacto, lei, prescrição. Desculpa interromper. Depois pegou uma grande pedra e ergueu aí, debaixo do carvalho, que está no santuário de Javé. Em seguida disse ao povo: esta pedra será um testemunho contra nós, porque ela ouviu todas as palavras que Javé nos disse. Será um testemunho contra vocês, para que não reneguem o seu Deus. Em seguida, Josué despediu o povo e cada um voltou para a sua herança. A pedra ouve alguma coisa, gente? Mas o que faz uma pedra? O que ela simboliza? Apoio, um alicerce. Está chamando uma pedra como apoio, como alicerce. O quê? Para se alimentar o quê? Para alicerçar o quê? Aliança. Pacto, a promessa que Deus faz com o seu povo. Está chamando uma pedra. Olha que interessante. É provocador. A Bíblia é provocadora. Em todos os livros há provocações. O texto de ontem do Evangelho de São Lucas, ele é extremamente provocador. Extremamente provocador. Aí tem, então, agora a morte de José. Vamos ler? São só apenas 5 versículos, né? Pode ler. Ó, ele mesmo vai, então, Josué vai escrever a sua própria morte. Então, assim, vocês acham que foi Josué que escreveu esse livro? Logicamente que não. Foi alguma tradição da linha de Josué que vai, então, narrar, sedimentar esse alicerce, né? Essa preocupação na aliança, na promessa e na escolha de Israel. Pode ir. Algum tempo depois, morreu Josué, filho de Nun, servo de Javé, com 110 anos. Foi enterrado no território que recebeu como herança em Tanat-Saré, que está na região montanhosa de Efraim, ao norte de Monte Gás. Israel serviu a Javé enquanto viveu Josué e enquanto viveram depois Josué todos os anciãos que tinham conhecido todas as obras que Javé tinha realizado em favor de Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel tinham trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, na parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 moedas de prata, e que se tornara a herança dos filhos de José. Depois morreu Eleazar, filho de Arão. Foi enterrado em Gabá, cidade que pertencia a seu filho Finéas, e que lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Muito bem. Lemos assim, então, o livro de Josué, viu? Comecinho, a parte mais da metade, né? E a parte final aí, esse testamento, né? Um testamento de Josué junto ao povo de Deus. Então, para quê? O livro de Josué, mais uma vez, para concluir, é um livro que fortalece o dom de Deus, que é a terra. Tudo passa pela terra. Deus escolhe um povo. Esse povo pequeno, esse povo insignificante, personificado em Israel,
faz com Deus uma aliança. Ou melhor, Deus faz com esse povo uma aliança. Antes do povo escolher a Deus, é Deus que escolhe esse povo. Mais uma vez o Papa Francisco. Deus primeireia. Deus se antecipa essa escolha. Deus vem ao encontro daqueles que são pequenos, excluídos, pobres, insignificantes. Também Deus faz essa promessa de manter fiel, resgatar o povo da terra do Egito, dar a esse povo amado, eleito, um território na terra, que é Sodoma. E vai fazer de tudo, inclusive usar os meios violentos, na literatura, né, para levar o povo a compreender e tomar posse dessa herança. Ou seja, o livro de Josué é um livro para elevar a autoestima de um povo que se sentia rebaixado, diminuto, sem valor, porque voltava então do exílio. Era muito fácil esse povo voltar à consciência de povo escravizado. Portanto, então, o livro de Josué tenta resgatar a dignidade e eleição desse povo enquanto povo eleito de Deus. Ponto final. Amém. Amém. Amém? Amém. Temos questões aí do site? Aí não. Não? Então, se tiver alguém que me pergunta, volta já aqui. Eu acho muito, mas muito difícil de ler ali. Cada pedacinho eu interpreto de um jeito, cada interpretar de um jeito, a mesma história, a dela de um jeito, a mesma também de outro. Por isso que a gente tem que ter, Muito. por isso que tem que ter assim, iniciativas como essa aqui da Paróquia Santuário Guadalupe, né? Assim, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente lê o texto bíblico, mais dele a gente extrai informações. E conhecendo o Antigo Testamento, mais informações vamos ter também para entender o Novo. Porque tudo que está no Novo, antes de estar no Novo, está no Velho. Ou no Antigo Testamento. Diga, se você perguntar também. Mapa de Jericó, fazendo uma quadrilha bem a cidade. Não. Jericó não existe mais. Está no extremo norte de Israel, mas hoje não tem mais Jericó. Os estudiosos hoje, alguns apontam assim que encontraram lá uns resquícios de uma torre, uma cidadela do século 9.000 anos antes de Cristo. Então, ela seria a cidade mais antiga, né, para entrar dentro do Egito em Israel, para tomar Israel, entrar na Terra Prometida. Então, ela seria a primeira cidade entrando em Israel, né, na região mais ao norte, mas a mais antiga cidade, né, seria isso. Então, os textos, por exemplo, do cego que está à beira do caminho, Jesus está saindo de Jericó, né? Já lembra? Lembra? Saindo de Jericó. Então, por que o redator, o autor sagrado, coloca Jesus saindo de Jericó? Então, a Bíblia é uma construção literária. Quer dizer, quem escreveu aquilo ali, dando uma indicação. Olha, é a tomada de uma terra prometida. Quando você se sente filho de Deus, terra amada de Deus, você vai ter que ressignificar a sua existência. E o cego, o Bartimeu, é um cego que vai estar onde? No começo da narrativa. Sentado à beira do caminho. Quando entrou com Jesus, no final da narrativa, ele se coloca com Jesus no caminho. Para onde? Para Jerusalém. Então, por quê? Nada está no texto bíblico por tá. Sempre tem um porquê. Quem escreveu o texto está dando uma indicação. Aí tem que ficar aquela noite inteira estudando, né? Novo Testamento para entender o significado. Mais uma vez, por isso é importante entender o Antigo. Tudo que está no Novo, antes de estar no Novo, está fazendo uma provocação ao Antigo Testamento. Então, ou seja, o cego está indicando, olha, vou... Porque eu comecei a assistir, entendeu? Cara, ele falou, meu, fora,
Ai, caiu. Vai, então, e não acontece uma mágica, viu? De Jesus com o cego. O que ele pergunta para o cego? O que tu queres? Ver de novo. Ele já enxergava. Quero ver de novo. Então, esse contato com Jesus provoca nele uma maneira nova de ver. Mas esse aí fica outro curso. É um testamento. Curiosidade, eu vou falar. Parabéns aí pela exposição, acho que ficou bem claro. Foi legal. Já tem sido legal, né? Eu acho que se eu captei aqui bem, o livro foi escrito aí no século VIII antes de Cristo. Mais ou menos, não sei se tem esse dado, tá? Também é mais por aquilo que você falou. Segundo a história arqueológica aí, o livro foi escrito lá, mas quando ele foi escrito, já o acontecimento, vamos dizer, se é que aconteceu, não sei do jeito que está, mas essa distância arqueológica, tem dados, mais ou menos, vocês que estudam, quando o livro foi escrito, para quando, de repente, o dado aconteceu, né? Mais ou menos. Assim, não dá para cravar que ele foi todo ele feito de uma vez só. Foi feito em etapas. Então, assim, depois do século VIII, os acontecimentos giraram em torno do século VIII, passado aí 40, 50 anos, começou a redação do texto de Josué. Então, assim, não tem como cravar. Aí a arqueologia vai dizer o seguinte, que as peças que são encontradas em Jericó não demonstram uma guerra, uma situação de invasão, mas de ocupação. Não foi uma invasão como trata o livro. Desceu a faca, passou a espada, matou boi, cavalo, gato, velho, novo. Claro, é para exaltar o quê? A presença de Deus junto ao seu povo. Quer dizer, Deus com o seu povo, o povo é imbatível. Essa é a ideia. E quem pega posteriormente essa história vai receber, mano, nós entendeu? Nós é fogo, para não dizer uma palavrão. Nós não estamos com Deus, não tem ninguém que abata a gente. Então, essa ideia é para levar a autoestima do povo, que estava sem nenhuma autoestima, voltando do exílio. Só levou no lombo. De repente, precisava resgatar essa autoestima, essa filiação divina, esse pacto que Deus faz com Israel, para demonstrar essa escolha. Mas a arqueologia é muito assim, não dá para se definir, né? Dá sinais, dá indicadores de que não aconteceu uma guerra que foi assim avassaladora, nesse sentido. Outra coisa, eu fiquei com uma dúvida, na verdade, eu queria muito chegar. No capítulo 6, do capítulo 26, Josué fala que a cidade não pode ser reconstruída. Ali tem uma mensagem velada. Você poderia explicar assim, por que a cidade não pode ser reconstruída? Sim. A tentativa, na perspectiva que era anterior. Uma cidade que não tinha habitação de Deus, não tinha a escolha de Deus, era um povo estrangeiro que habitava Jericó. Agora não. Na perspectiva bíblica, na perspectiva de Yahvé, ela vai ser reconstruída na perspectiva daquilo que Deus quer. Não vinculada anteriormente aos deuses antigos, aos deuses da terra anterior, né? Mas vinculada agora na perspectiva de Yahvé, que faz a aliança do seu povo. É tipo a cultura. Isso. A cultura foi aquela cultura aniquilada, não vai reconstruir essa cultura. Exato. Idolatria, vinculação aos povos estrangeiros, essa perspectiva. Naquela perspectiva cultural, não se vincula mais, não se constrói mais. Vamos agora trilhar nos caminhos de Yahvé, nos caminhos do Senhor, nossa escolha, nossa preferência. Exato, no novo. Mostrando que Deus nos escolhe, né? Deus quer construir conosco uma cidade. Né? O que mais? E aí, a questão da cidade, da construção da cidade, a gente volta lá à questão tanto do Torre de Babel, quanto do Pentecostes, né? Já é pano para uma outra ação, com outra manga, né? Quer dizer, a escolha de Torre de Babel é aquela cidade que se constrói que quer chegar aonde? É Deus. Né? Quer derrubar Deus do seu trono.
Tem alguma pergunta no site? Hoje não, eles estão quietos. Não quero? Tem muita gente no site aí? Tem quantos no site hoje? 43. Uau! Bem. Então, qual que é o próximo livro e data que nós vamos estudar? Aí, como o Senhor e Padre André. Aí, como o Senhor e Padre André. Mas, assim, o que importa para nós, né? Esse passo que foi dado, né? Essa iniciativa que foi dada, né? Na Assembleia de Siquém, o povo que caminha junto, né? Eu acho que a igreja tem demonstrado isso, né? É aqui a iniciativa do Monsenhor, do Padre André, acho que vão nessa perspectiva de trazer o livro na mão do povo. A Bíblia é um livro que, se você não tiver um manual de leitura, você não consegue entender, como ela falou. É como uma televisão. Se você não souber como manusear uma televisão, você vai quebrar a televisão. Usar errado, não usar todos os canais. Aqui é a mesma coisa. Se você não tiver como um manual de entrada nela, você não sabe o que está se passando. Você vai usar mal e não extrair dela os benefícios totais de uma televisão. Ops, não, um texto bíblico. Quando você tem recursos, quando você tem elementos, quando você tem chaves de leitura, você consegue extrair exegese, né? Extrair, fazer a exegese do texto bíblico, tirar dele informação, que é difícil, é truncado, de fato, né? Por isso que quem estuda o texto bíblico, no caso, quem faz mestrado, doutorado, tem que estudar o texto bíblico na sua língua original, para não ser enganado pelo tradutor. Porque toda tradução tem um ponto de traição. Todo tradutor tem um pouco de traidor. Mas isso é uma outra... Para a gente gostar de ler e entender por onde devo começar. Eu abro lá, ler um pouquinho aqui, eu falei, quero ver onde seria o começo para eu poder entrosar e começar a entender e gostar. Então, acho que, ó, por exemplo, ó, esse ano é o texto de Josué, né? Eu acho que um texto bom para começar a ler, a entender, fazer provocações, anotações, é o texto de Marcos. São apenas 15 16 capítulos, né? É bem fácil de ler, é bem texto jornalístico, né? Dá informação, não explica muito. Você fica curioso para saber o que se fala, o que se passa no texto de São Marcos. É um texto provocador. E é o texto que vai entrar agora, não, ano que vem vai ser esse texto de Mateus. É, Mateus, ano que vem, que é um ano C, ano que vem é ano A. Voltamos para o ano para São Mateus. Mas é um texto que é bom para introduzirmos na leitura da palavra de Deus. Marcos, livro do Gênesis também. Uma vez, as moras perto, né? A igreja lá embaixo, da igreja dela, da menina, que é lá embaixo. Falou assim, eu não dei a Bíblia. Não era a Bíblia, então, eu não nem tinha verba. Apocalipse. Eu falei, mas a gente começa no final, né? É difícil. Você começaria no final, Então, aí lá faz, ó. na universidade, eu estou dando aula para os rapazes de Apocalipse, né? Então, assim, o texto Apocalipse... É da outra geração, né? Você não estava nem... Foi muito tempo, foi que é. Olha, o que é o manual na Bíblia? Oi? O que é o manual? Manual? Manual, porque Manual bíblico. para ler, para ter entendimento, então manual. Então, na Paulo tem vários manuais, livrinhos. O manual é um livro que te ajuda a entender o texto bíblico. Seria o resumo isso? Seria um texto que te introduz nos assuntos. Tipo assim, trata de tal capítulo, tal coisa. Explica mais ou menos. Mas, assim, uma Bíblia que seja boa, uma Bíblia, por exemplo, de Jerusalém, uma Bíblia do peregrino, quanto mais textos de nota de rodapé tiver, mais ela explica o texto bíblico em si. Então, para começar a ler o texto bíblico, uma Bíblia boa. Então, peregrino, Bíblia de Jerusalém, são Bíblias que têm grandes notas de rodapé. E elas têm conteúdo, elas explicam o máximo possível o texto bíblico de um modo que está ali descrito. Então, você vai ler o capítulo tal lá de Marcos. Embaixo tem uma nota de rodapé grande explicando aquela passagem. E se tiver algum problema, você vai na internet, em sites bons na internet,
sites bons para te ajudar a compreender. Hã? Eles fazem essa passagem. É? Eu não conheço. Eu usei Sim. os desenhos. Ok. Mais alguém? Só tem também a Bíblia de Jerusalém tem a Paulinas. A Paulinas também. a introdução dos textos também, no começo da Bíblia. Isso. E a introdução. É legal, gente, porque elas vão colocando você no livro, Exato. quando ele foi escrito. É legal. A Bíblia da Paulinas. leitura. É nova, Gostei. uma Bíblia nova, tem acho que uns 3, 4 anos que lançou. Opa, você falou uma coisa interessante aí no finalzinho, que foi do Vaticano II, né? Nessas 50 anos aí, né? Do Vaticano. E aí você colocou 40 anos para mudar uma mentalidade. E a gente vê isso hoje na igreja atual. Nós estamos falando de sinodalidade, estamos falando aí de participação, coisa que o Conselho já vinha trazendo, e que no tempo para cá foi abafado, parou na gaveta, que o Papa Francisco está retomando. Mas a gente vê a dificuldade que nós, povo de Deus, né, e as estruturas, para romper essa cultura, né, para a gente realmente colocar em prática aquilo que o Conselho trouxe para nós. Algumas tendências até querendo, né, negar o Conselho, voltando forte, né? Então, acho que foi interessante isso que você passou aqui. O livro de Josué vai trazer assim, que é um processo, que é preciso ter paciência, mas é preciso ter um norte, que é a palavra de Deus, que é a caminhada, estar na caminhada, não desanimar. Talvez o povo desanimado agora é o povo que recebeu a notícia do você. Pode, daqui a pouco, né? Mas é um povo que está retomando a caminhada, né? É um povo que, olha, um país católico, o que isso significa para nós? Nada, praticamente. Entendeu? Melhorou a vida do povo. Então, assim, é alguma coisa para a gente pensar, né? O que é ser um país católico? Um monte de gente que diz católico, com a situação que está, né? Com a gente cada vez mais virando o rosto para aqueles que mais necessitam. Então, que católico é esse? Que católico nós criamos? Então, hoje eu saio daqui com essa sensação de ânimo também. É a palavra de Deus que anima, que encoraja, que fala, não desista, estou com vocês, estou com vocês. Vocês não fiquem assustados com as más notícias. Sejam portadores de boas notícias. Eu acho que nós, católicos, estamos falando muito mal das coisas, muito ruim. Mas as coisas boas estão acontecendo na nossa comunidade, nos processos que nós estamos tendo, nas conquistas que nós temos, nas vitórias que nós temos. Nós não falamos mais, nós não anunciamos, né, isso. E o livro vai recuperar, e olha tudo. O trabalho, talvez essa recuperação, a gente uma coisa que ia fazer muito legal nas comunidades, que era quando a gente fazia hoje mesmo aquela oração que a gente fazia das comunidades, Ofício divino. o ofício divino, tinha uma parte do ofício divino que falava que a recuperação, o testemunho, né, da história daquela comunidade, daquele grupo, daquele povo, para a gente recuperar e falar, olha que nós já conquistamos. Por que nós vamos parar? Então, a gente está perdendo um pouco a história. Exatamente, acho que isso é importante. Porque quando você perde o fio da meada de onde você veio, a sua identidade, você não sabe onde você vai chegar. Então, acho que o final de Josué faz essa fundamentação. Olha, lembra de onde nós viemos, lembra quem nós somos e onde Deus quer que nós alcancemos a nossa terra prometida. Mas é isso. Agora, sim, pegando o gancho que você falou, é interessante porque o Papa sozinho não vai fazer a mudança que todo mundo quer. Por isso que ele está puxando essa questão sinodal. Até porque se ele for de cima para baixo, o que ele quer, não é sinodal. Né? E não fomenta a mudança tão almejada, querida pela sociedade atual. Né? Então, enquanto as pessoas que caminham juntas, decidem juntas, encaminham juntas, escolhem juntas, mas é abraçado conjuntamente esse processo, né, de transformação, de assimilação do caminho sinodal. Acho que é um pouco isso. O Papa Francisco tem que ter esse esforço, né, de resgate. Né? Tá bom, gente. Obrigado, então, pelo convite, o o senhor me fez, o Padre Neto me fez, para estar aqui com esses 2 dias com vocês aí. Se for oportuno, um outro dia, outra data, como são 5 andares de novo, se vocês quiserem. Bom, se vocês toparem, a gente pensa uma coisa para novembro, não é?
podíamos, quem sabe, eu estava pensando ali, estudar a preparação para o Natal a partir do livro de Isaías, que é a parte da liturgia da palavra inicial, não é? É uma boa, você pode vir topar, né? Eu faço publicamente para ele dizer sim. Um dia nós podemos ir lá na Santa Catarina, a gente lota a Kombi, né? Vai até lá, não fica por aqui. Então, Padre Vitor, obrigado, então, por esse mês da Bíblia. Eu acho que foi muito interessante a gente poder pelo menos folhear um livro para saber alguma coisa, um livro que a gente nunca põe o dedo, que é o livro Josué, não é? Então, acho que foi muito interessante, valeu muito. E descobrir essas formas que é possível, né? Você estando aqui animando quem está falando, pessoal que aproveita a tecnologia também para participar, então a gente fica muito contente com a adesão de vocês. Inclusive, ontem a Pascom estava em reunião aqui com um senhor e professor de TI, não foi? E daí no aplicativo dá para ter essas coisas de Bíblia também. Acho que é uma coisa que pode ir mexendo, né? Para poder estar aprofundando mais. Então, vamos fazer uma oração agradecendo por esse Padre Vitor, entusiasmo por você. Então, o nosso Monsenhor Celso, é muito grato por sua ajuda. É sempre bom encontrar não só um colega, mas um amigo que partilha, que conhece. Essa troca de saber é muito enriquecedora. Precisamos da proteção da Virgem de Guadalupe sobre ele e sobre todos nós. Ave Maria. Bendita vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que me acompanharam, para vocês, boa noite. Bom descanso. Ah, só um detalhe, falta um recado. Vocês vão ganhar um certificado, vocês estudaram o livro de Josué, carga horária, pelo professor de Sagrada Escritura, Padre Vitor. Nossa. Aí o santuário vai ser uma instituição de ensino que assina. Aí vocês vão receber por WhatsApp ou por e-mail. Qualquer dúvida, faz contato com o Renan, ele ajuda a tirar, tá bom? Até mais, minha gente. Ele tem que fazer uma assinatura virtual? Hã? Tem que fazer uma assinatura no papel para você colocar? Vamos fazer? Vamos fazer uma assinatura. Aí... Boa noite a todos. Foi muito bom estar com vocês nesses 2 dias de curso. Um abraço e Deus abençoe a todos.
Beleza. Tá bom?